Na liturgia de hoje eu queria compartilhar com vocês 3 intuições, né, para nos ajudar na vida espiritual, a partir daquilo que seriam as 3 leituras, né. Então uma homilia um pouco mais breve e que vai destacar 3 elementos da primeira leitura, da segunda leitura e do Evangelho. Na primeira leitura, nós escutamos a profecia de Isaías, que vai fazer uma comparação muito bonita entre a relação do esposo e da esposa e a relação do povo de Israel com Deus. A primeira leitura traz para a gente essa relação muito bonita daquilo que é a esposa, o esposo, os filhos de Israel e Deus, ou a gente poderia dizer de vocês e Deus. E nessa relação, ou nessa espécie de metáfora que Isaías coloca para a gente, nós escutamos hoje o último versículo dizendo assim: assim como a noiva é a alegria do noivo, você deve ser a alegria do seu Deus. Olha que bonito isso. Assim como a noiva é a alegria do noivo, você deve ser a alegria de Deus. E a gente poderia perguntar, quando é que nós fazemos o coração de Deus feliz ou não? Mas essa profecia de Isaías também nos remete de alguma forma ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que vai dizer claramente para nós que o primeiro amor da nossa vida deve ser Deus. O romance fundamental da vida de qualquer ser humano, crente, deve ser Deus. Né? E aí hoje eu dizia, né, por mais que as mães ficam um pouco bravas comigo e algumas pessoas, o primeiro mandamento não é ame seu filho sobre todas as coisas. Isso é muito sério, não é? O primeiro mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas. E ao amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo meu filho, a minha esposa, o meu trabalho, a minha igreja, os meus amigos. E como isso precisa tocar a nossa realidade? Eu não gosto muito de um evangelho etéreo, não. Eu gosto de trazer o evangelho para a realidade. Viajei terça-feira para visita a minha família, 6 horas da tarde, o telefone toca, né? A minha funcionária que está de férias. Padre, acabaram de matar meu filho com 20 tiros. Né? Tá de férias. Bom, acabaram de assassinar o Patrick com 20 tiros. Eu não sabia se voltava para Valadares para fazer o velório, segui a viagem. E acabei seguindo a viagem, né? E aí, 2 dias depois, esperei passar, né? Um assassinato sempre mexe muito, né? Com a família, independente das motivações. Aí ligo para ela ontem e pergunto para ela: Helena, como é que você tá? E a resposta dela é: padre, né? Daquele jeito, né? Mas Deus está me dando força. Se ela tivesse colocado essa relação em primeiro lugar, ela teria sido assassinada junto com o filho, né? Não literalmente, mas espiritualmente falando. Meus irmãos, isso é de uma seriedade que a maioria de vocês não tem noção. A maioria de nós não temos noção de como é sério colocar a Deus como nosso primeiro amor. E Ele nos sustenta nos outros amores. Isso é muito duro, tá? Isso é muito duro de ser ouvido e de ser vivido. Imagina aí a mamãe com o filho no colo escutando isso. Né? Que é, imagina, o amor dos amores, o filho que está aí do lado. E dizer, né? O meu primeiro romance, o meu primeiro amor é Deus. E nele amo a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, o meu trabalho. Isaías então nos convida a resgatar este amor primeiro, né? Como a esposa é a alegria do esposo, você deve ser a alegria do coração do seu Deus. Porque no final das contas, é só você e Deus. É só você e Deus. A sua alegria, por mais que possa ser partilhada com o outro, é a sua alegria. A gente chama isso de solidão radical, que poucos de nós pensamos. Você vive a sua vida e morre a sua morte. Ninguém vive por você, ninguém morre por você. E nem se alegra por você. Pode se alegrar com você. As preposições são fundamentais. Elas não existem à toa na nossa língua. Podemos até nos alegrar com o outro, mas pelo outro não. E nessa solidão radical, nós vivemos o nosso romance com Deus. Por isso Ele é o nosso primeiro amor. E nele
tudo pode ser sustentado. Sem ele, nada. Isso é o fundamental daquilo que seria a nossa espiritualidade cristã, que nós precisamos aprender e resgatar urgentemente. Bom, isso é uma mensagem muito bonita que Isaías nos deixa e que eu queria partilhar com vocês. Como eu disse que são 3 intuições, a segunda, e vocês vão guardando aquilo que vocês podem guardar. Se for do Espírito, se for do Padre Sebastião, vocês jogam fora. Se for do Espírito, fica. A segunda leitura vai colocar pra gente aquilo que é a diversidade de carismas, né? A palavra diversidade aparece hoje 3 vezes. Diversidade de dons, mas um só Deus. Diversidade de carismas, mas um só Deus. Diversidade de ministérios, mas um só Deus. Que nos convoca a pensar a maravilha da presença de Deus na nossa vida a partir dos dons que nós recebemos, né? O convite aos pais, à nossa catequese, para que trabalhe nas nossas crianças a dimensão da descoberta dos dons. E os dons espirituais não têm a ver somente com a vida de igreja, né? Claro que aqui nós temos dons espirituais, por exemplo, os nossos músicos, né? Uma missa sem ministério de música, a gente sabe que fica muito mais triste, né? A missa continua sendo missa, com a sua sacralidade. Mas sem o dom do ministério de música, a nossa missa fica assim, né? Falta alguma coisa. Os nossos acólitos que estão ali, né? Eu tirei uns dias de férias, o pessoal começa a reclamar, o padre não tá. Quer dizer, tem um dom na igreja do sacerdócio que preenche a vida, os ministros, né? O pessoal do dízimo que tá lá, né? Sei lá, né? Nós temos os dons espirituais. E nós precisamos aprender a respeitar esses dons e agradecer. Nós, às vezes, somos muito desrespeitosos, né, com os dons, e pensamos que aquilo que recebemos é o melhor, né, o melhor no sentido unívoco da palavra, né? É a minha forma de orar, é a melhor forma, a minha forma de conduzir a igreja é a melhor forma, e desrespeitamos essa diversidade de carismas. A gente precisa aprender isso e pensar que os dons espirituais que nós recebemos são, vamos dizer assim, abundantes, né? Quando alguém escolhe fazer direito por vocação, ele será um bom magistrado ou um bom jurista. Quando alguém escolhe fazer medicina, hoje a gente conversava hoje de manhã, por vocação, ele com certeza será um excelente médico, né? Não vai ficar aí prescrevendo irresponsavelmente coisas, né? Ou fingindo que atende no posto de saúde, bate o ponto, como a gente viu outro dia, e vai fazer a sua corrida, né? Ou vai atender na sua clínica particular. Obviamente, Valadares não existe isso, mas em outras cidades sim, tá? Outras cidades existe muito isso, aqui não, aqui todo mundo é muito santo, né? Mas quando alguém escolhe alguma coisa por vocação, né? Hoje eu ouvi, por exemplo, nossa, que bom, uma entrevista de um militar, que nem é daqui, numa situação tão tensa, e eu fiquei ouvindo a entrevista deste militar e falei, este militar tem vocação para ser militar, mas que bom, né? Um homem centrado, numa situação assim, vexatória, né? A gente precisa considerar, respeitar e amar muito os nossos policiais, né? De todas as esferas, mas eu falo da polícia militar com muito carinho, porque eu tenho uma devoção muito grande por eles, né? E assim, você olha para aquele policial e fala, esse tem vocação para ser policial. Que delicadeza, numa situação tão vexatória, como que ele aparece diante das câmeras sem querer aparecer e sem dar o showzinho que muitos querem dar, e consegue colocar umas palavras assim, de tranquilidade numa coisa tão, né, ou numa situação tão, eu acho que é vexatória mesmo, né? E eu ficava pensando nisso, né? Como que Deus dá a cada um de nós dons, e que a gente precisa pensar, esses dons, eles ultrapassam a barreira da igreja. É lá no seu consultório médico, é lá dentro da sua farda, é lá, sei lá, no seu escritório de advocacia, é lá no fórum, sabe? É lá que você tem que exercer o dom que Deus te deu. E perguntar por que você está ali mesmo. Nós sabemos, é uma hipocrisia dizer que não, que o nosso mundo não somente é movido, mas precisa de recursos financeiros, não é verdade, gente? É uma bobagem falar que dinheiro, como diz a Bíblia do capeta, isso é uma besteira, isso é uma coisa, né? Não, dinheiro é, dependendo de quem manuseia, um dom.
né? Que pode fazer a sua família viver muito bem e que pode ajudar as pessoas a viverem muito bem. A gente não pode demonizar o dinheiro. Mas quando nós colocamos a nossa vocação e os dons à venda, normalmente o que surge é o fracasso. O último ponto da homilia, para a gente terminar, né? Eu disse que eram 3 pontos, não tão bem conectados, que a liturgia hoje tem essas 3 mensagens. Mas eu vou terminar com isso. Bodas de Caná, nós escutamos hoje. E eu não vou dizer muitas coisas sobre a bodas de Caná, não. Eu não vou falar de Maria, não vou falar da transformação da água em vinho. Eu quero falar do versículo 10, que na verdade é um elogio que o mestre-sala, o mestre de cerimônia, faz aos noivos, ou ao noivo. E eu queria repetir este elogio e pedir que vocês possam de alguma forma introjetar este elogio no coração de vocês e pensar sobre isso. Quando ele experimenta a água transformada em vinho, ele vai falar assim para o noivo: que interessante, em todas as festas, o noivo serve primeiro o vinho bom. E quando as pessoas já beberam bastante, que não estão mais no seu estado normal, ele serve o vinho menos bom, que as pessoas nem percebem, né? Serve a cerveja gelada primeiro, depois você serve a cerveja mais quente, serve o refrigerante de qualidade, depois você dá um refrigereco, mas não. Você manteve o vinho bom do início ao fim. O que essa palavra quer dizer pra gente? Algo muito concreto, não é nada voado. É o desafio que nós temos de manter a qualidade das nossas relações com Deus e com os outros do início ao fim, né? Todos nós sabemos, né? A gente pode pegar aí alguns exemplos assim de relações. O início do namoro é uma maravilha, o início do casamento é uma maravilha, né? Passa 7, 10 anos, parece que nós vamos colocando água no vinho. A gente faz o processo inverso. Jesus transforma água em vinho e nós transformamos vinho em água, né? A gente vai colocando água no vinho e o vinho vai ficando ralo. E quando o vinho fica ralo, a relação vai pro ralo, não é isso? Literalmente pro ralo. É muito difícil a gente oferecer vinho de qualidade do início ao fim. Vocês sabem disso, como que as relações desgastam, né? Então no início do namoro, do casamento, tudo muito bem. Passou 10 anos, tudo parece uma forma diferente e de repente a minha esposa nem é mais a minha prioridade, o meu filho nem é mais minha prioridade. Mas isso acontece também nas relações de amizade, de trabalho, né? O camarada vai ser contratado, primeiro dia de serviço ele chega meia hora antes. 2 anos depois, meia hora depois, né? 10 anos depois, atestado à vontade, né? E é assim, isso é um risco. Na vida de padre também, quando a gente é ordenado, a gente está assim, eu vou fazer 14 anos de padre e a gente percebe isso. Quando a gente é ordenado de pouco, a gente está assim, né, andando nas nuvens. Passa 10 anos, o desgaste, né, das relações, da própria igreja, a exigência. O padre também corre o risco de oferecer um vinho ruim no final do seu ministério. Então esse elogio do mestre Sala é para todos nós. Como que nós conseguimos manter uma relação de qualidade e um vinho de qualidade do início ao fim? Como podemos oferecer o melhor de nós do início ao fim? Relação com os filhos também, né? Quando tá pequenininho é uma gracinha, a gente, né, te ama, né? A gente tá aí. Não quero avisar pra vocês não, mas passou dos 16, 17 anos, começa a complicar, né? Você ainda vai viver isso, fica tranquilo, tá? E aí a gente começa a pensar, meu Deus do céu, por que eu fui ter esses meninos, né? Nossa senhora, minha vida, eu já escutei muitos pais falarem isso, né? Minha vida seria mais tranquila, mas talvez não seria tão feliz, né? Quero acreditar assim. Mas a gente faz esses comentários, né? Porque tudo desgasta. Tudo desgasta. E as relações com os filhos também desgastam. A gente projeta um filho perfeito, que vai namorar com a menina perfeita, com o menino perfeito, de repente, tem nada a ver com aquilo que você projetou, sabe por quê? Porque ele é seu filho, ele não é você, né? E a gente tem que lidar com isso. E aí nós corremos o risco da frustração extrema e de colocar sempre água no vinho. Então peçamos ao Senhor, Ele como nosso primeiro amor, que nos ajude a manter as relações. Para distribuirmos vinho de qualidade do início ao fim, nós precisamos saber quem é o nosso primeiro amor. Só Deus é capaz de nos mantermos nessa fidelidade, de oferecer o melhor de nós, mesmo no pior momento.
oferecer o melhor de nós, mesmo no pior momento. Este é o desafio de todo ser humano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.